Jesus Cristo seja constante e abundante na sua vida. Mais um momento aprendendo da palavra do Senhor. Como é bom aprender da palavra do Senhor. Como é bom colocar essa palavra maravilhosa em prática. Como é bom saber que Deus é um Deus presente, alimenta a nossa fé e nos faz crer que realmente vale a pena seguir em frente nesse aprendizado. Muito obrigado pelo carinho, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Convido você a fechar os seus olhos, pois Deus vai falar tremendamente ao seu coração. Escute a voz do Senhor, feche os olhos e ore comigo. Pai Santo, querido Deus, obrigado Jesus, mais uma vez nós consagramos as nossas vidas, os nossos corações, Senhor, todo o nosso ser, para escutar a Tua voz. Como é bom, Senhor, ouvir a Tua voz através da Tua palavra, sabendo que isso nos traz força, refrigério, Senhor, nos faz seguir em frente. Obrigado por nos mostrar na Tua palavra, à luz das Escrituras, que é possível o fortalecimento da nossa fé, mas para isso, a gente precisa entender que a renúncia faz parte dessa caminhada. Então nos ensina de maneira muito clara, para que possamos assim obedecer ao que o Senhor nos manda e sermos abençoados fazendo a Tua vontade. Nós te agradecemos, Senhor, e oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Muito bem, a palavra do Senhor em Romanos capítulo 4. Já convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos no capítulo 4, porque a gente vai falar de fé. E é bem verdade que muitas pessoas têm se enfraquecido em meio a tantas lutas, tantas dificuldades. As pessoas têm enfraquecido a sua fé. Por que é que isso acontece? O que é que está faltando? Como é que a gente pode olhar para a palavra de Deus e fortalecer a nossa fé, alimentando o nosso coração com a palavra do Senhor? Para isso eu quero apresentar o pai da fé. E quando eu falo em pai da fé, com certeza, aqueles que estudam a palavra de Deus, aqueles que têm o hábito de ler a Bíblia, com certeza sabe que eu estou me referindo a Abraão. Por que Abraão é considerado o pai da fé? E como é que a gente pode aprender com Abraão a respeito dessa ferramenta tão maravilhosa, desse presente? Como a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. Como é que a gente pode aprender, olhando para Abraão nas Escrituras, a fortalecer a nossa fé? Então, a proposta para essa mensagem, para esse ensino bíblico, é justamente encorajar você e despertar, à luz das Escrituras, que é possível esse fortalecimento. Então, em Romanos, no capítulo 4, a partir do versículo 1, nós vamos ler esses 3 versículos como ponto de partida e vamos para Gênesis, em 3 versículos, de maneira muito simples, aprender com o pai da fé esse processo de fortalecimento da nossa fé. Romanos 4, a partir do versículo 1, a Bíblia diz: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? O apóstolo Paulo está trazendo aqui a personagem Abraão, mostrando e tendo ele como essa referência de fortalecimento de fé. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Guarde isso é muito importante, que algumas pessoas acreditam, estão se frustrando, porque dizem: olha, eu faço tanta coisa boa, eu faço tantas obras boas, mas mesmo assim não consigo fortalecer a minha fé. Como isso é possível? O que é que está acontecendo? Aí no versículo 3 diz: que diz a Escritura, que diz a palavra de Deus? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Então notem, o ponto de partida do apóstolo Paulo está atrelado a crer em Deus e com isso aprender que o fortalecimento da nossa fé, ele vem e ele vai muito mais além do que apenas obras. É dom de Deus. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 12, que é onde tudo começa. Gênesis no capítulo 12, você vai abrir a sua Bíblia e nós vamos ler também os 3 primeiros versículos para entender um pouco essa circunstância que envolvia Abraão. E a gente sabe, muitas pessoas sabem que Abraão ele ouviu a voz de Deus, Deus falou com ele de maneira direta, de maneira muito simples, mas que fé era essa fé de Abraão, a ponto das Escrituras relacionar Abraão como o pai da fé. Então a gente vai refletir sobre algumas palavras que Deus deu a Abraão, que Deus falou a Abraão. O coração dele estava disposto, estava aberto a escutar a voz do Senhor, e isso trouxe um fortalecimento a Abraão, mas também envolveu renúncia, porque Abraão, ao ouvir a voz de Deus,
para que esse fortalecimento da fé viesse a acontecer, Abraão precisou renunciar para então viver as promessas de Deus. E notem que logo no versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia nos diz o seguinte: então o Senhor disse a Abrão, o que foi que Deus disse para ele? Saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. A pergunta é muito simples, é muito clara. Deus foi direto? Deus foi objetivo? Deus agiu de maneira simples ao decretar, ao dar essa ordem a Abrão? Sim, a resposta é sim, porque Deus disse para ele, sai da tua terra. Então a primeira palavra de Deus para Abraão foi sobre renúncia. O problema é que hoje a gente quer muito mais de Deus, a gente quer os benefícios que Deus pode nos dar, mas nós não estamos dispostos a renunciar. Ah, pastor, Deus vai mandar eu sair da minha casa e fazer acontecer? Calma, que a palavra renúncia, ela envolve uma gama de questões na sua vida. Então o Senhor, Ele mandou, nesse caso específico, Ele mandou Abraão sair da sua terra, do meio da sua parentela. O que é que isso significa para nós? Significa que Abraão precisava deixar a sua zona de conforto. Então repare como isso abrange diversos setores das nossas vidas. As pessoas querem mais de Deus, lembrando que a palavra de Deus ela é muito simples, e se a gente não traz para uma aplicação prática, de nada adianta, vai ser apenas um livro de histórias. A gente quer a nossa fé fortalecida, nós queremos Deus falando conosco o tempo todo, mas não estamos dispostos a renunciar. E essa declaração de Deus, ela envolve de maneira muito clara, muito simples, que ele precisava deixar a sua zona de conforto e mais, aos olhos humanos, ir para um lugar incerto, porque Deus não disse para onde é que ele iria. Deus simplesmente disse o quê? Saia da sua terra, da sua zona de conforto, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Deus não disse qual era a terra. E é interessante que lá em Hebreus, o escritor ele fala a esse respeito. Ele diz que Abraão sai sem saber para onde estava indo. Olha a renúncia. Estou na minha zona de conforto, de repente Deus fala comigo de maneira muito clara e simples e me manda eu ir para uma terra que eu nem sei que terra é essa. Isso significa renúncia. E as pessoas têm medo. As pessoas até ouvem a voz de Deus, mas não querem renunciar, porque estão muito vidradas e presas às circunstâncias, às coisas que elas conseguem tocar, conseguem ver. Mas a fé é justamente a prova e a certeza daquilo que a gente não vê, aquilo que a gente espera. Foi assim que Abraão ele deixou a sua terra em busca da promessa de Deus. As pessoas ficam falando muito sobre essas questões vazias, lançam essas questões de forma como se fosse algo místico. Olha, Deus tem promessa para você, Deus vai fazer e acontecer, Deus vai te dar. E as pessoas ficam muito vidradas nisso e se esquecem de renunciar para poder receber de Deus. Elas querem ter a fé, mas elas não estão dispostas a renunciar. Renunciar o quê? A sua zona de conforto. E olha, isso é muito sério, porque essa zona de conforto, ela pode envolver, sabe o quê? Pecados, ela pode envolver prazeres, ela pode envolver coisas naturais que os olhos humanos estão presos, idolatria ao marido, à esposa, à família, ao trabalho, tudo que rouba o lugar de Deus e se torna numa zona de conforto. Só que para ter mais fé, você precisa renunciar. E a pergunta, desafio é essa: você está pronto, você está disposto ou disposta a renunciar essa zona de conforto? Porque para ter mais fé, você precisa ter a coragem para renunciar essa zona de conforto. Aí o que é que acontece? Notem o versículo 2 da palavra de Deus, em Gênesis no capítulo 12, a Bíblia diz que Deus ele continua falando. E olha o que Deus mostra. Farei de você, Abrão, farei de você um grande povo e o abençoarei. Olha como Deus está sendo muito claro e muito específico. Tornarei famoso, a minha versão traz assim, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Olha que coisa boa, que coisa maravilhosa poder ouvir isso dos lábios de Deus. Significa o quê? Que depois que eu renuncio,
ouvindo a voz de Deus, aí eu começo a estar pronto nesse processo de ser abençoado. É uma outra questão que as pessoas falam muito. Eu quero ser bênção, eu quero que Deus te abençoe, mas notem que tudo isso começa com a renúncia. Eu quero ser uma bênção, mas eu preciso renunciar a tudo aquilo que me traz uma zona de conforto, que me traz prazer egoísta, que me prende aos meus próprios cuidados. E é interessante observar que a segunda palavra de Deus para Abraão, nesse sentido, repare que a primeira foi renúncia, envolve renúncia. Essa segunda palavra de Deus no versículo 2, você percebe que envolve caráter. E aqui começa a mexer com os nossos sentimentos. Porque Abraão, enquanto ele se dedicava nesse processo de receber a bênção de Deus, enquanto ele caminhava em busca da promessa, a personalidade dele precisava ser mudada. As pessoas querem o fortalecimento da fé, mas não querem renunciar, não querem mudar a personalidade. Elas dizem, eu sou assim mesmo, eu vou continuar assim mesmo. Isso é um perigo. Isso gera orgulho e a Bíblia fala que o orgulho, ele antecede a ruína. Nós não temos razões para sermos orgulhosos, porque isso causa nossa destruição. Então Deus está falando com ele agora algo que envolve o seu caráter. É interessante observar também que 2 vezes, dentro desse contexto da história de Abraão, depois eu desafio você para depois estudar um pouco sobre a vida de Abraão, você vai ver que nessa caminhada, Abraão ele tem muitos altos e baixos, e isso mexe com atitudes, isso mexe com o caráter de Abraão. Só para você ter ideia, ele mente, ele fala a respeito da sua família, a respeito da sua esposa, ele disse que era sua prima, mas no contexto de que ele estava com medo de ser maltratado porque ela era muito bonita. Depois você pode ler isso a partir do capítulo 12 e você vai encontrar até o capítulo 20 de Gênesis, essa história se repetindo. Mas isso era necessário ser registrado porque Deus queria mostrar a importância de forjar o caráter na vida da pessoa. Notem que para o fortalecimento da fé, além da renúncia, o trabalhar de Deus em nosso caráter, quando a gente permite, é crucial para que isso aconteça. Então Deus ele começa a trabalhar em Abraão, Deus começa a definir que o caráter dele deveria simplesmente ser o quê? Uma bênção. Seja você, Abraão, uma bênção, como a Bíblia fala, sê tu uma bênção, ou seja, tudo que você nessa caminhada, Abraão, vier a falar, tudo que você vier a fazer, tudo isso teria que ser bênção. E isso nos confronta, porque o que você fala, o que eu falo, tem sido bênção? O que você as suas atitudes, tudo que você faz, o que você pensa que envolve o seu caráter, realmente você pode dizer, isso é uma bênção? Nós estamos no meio de pessoas, no mundo, que as pessoas não querem saber de Deus, não querem aprender de Deus, e isso dificulta no processo da nossa caminhada rumo à terra prometida. Mas Deus está forjando, moldando o nosso caráter, e a gente precisa fazer essas perguntas. Para que isso aconteça, a gente precisa fugir de tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Notem que mesmo no forjar do nosso caráter, a renúncia continua fazendo parte. Eu tenho que abrir mão de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E para ter mais fé, é preciso deixar o Senhor modificar o nosso caráter. E para que isso aconteça, a Bíblia nos fala que nós precisamos ser imitadores de Jesus. Olha aí a responsabilidade que temos. Quando as pessoas olham para mim, olham para você, elas conseguem ver Jesus? Olhe que responsabilidade tamanha. A gente precisa ser confrontado com isso o tempo todo. Porque senão vamos ficar somente pedindo a Deus, pedindo, e a gente não faz nada para que isso aconteça. Renúncia, permitir que Deus molde o nosso caráter. E para ter um caráter abençoado, a própria palavra de Deus nos ensina. O próprio apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 4, ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, a varão perfeito, ou seja, maduro, à medida e estatura completa de Cristo. Para ter mais fé, você está disposto a deixar Deus moldar o seu caráter? Porque se o primeiro ponto de partida você já deu o primeiro passo com relação a essa mudança, então você precisa entender que Deus vai forjar o seu caráter. Ele não vai abrir mão disso.
É preciso um caráter forjado pelo próprio Deus. O caráter precisa ser transformado para que a nossa fé seja fortalecida. Aí a gente começa a entender que para receber mais de Deus, a gente precisa olhar para a palavra dele, e aí a gente caminha para o versículo 3, porque a gente vai ter sim agora a fé forjada e estaremos prontos para receber as promessas de Deus. Olha o que diz o versículo 3 de Gênesis 12. Deus disse: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. É bem verdade, algumas pessoas podem até se limitar ao contexto e dizer, não, mas isso foi para aquele contexto. Não se esqueça, a palavra de Deus, ela é eterna, ela é suficiente para todas as épocas, para nos alimentar, nos fortalecer. Algumas pessoas ficam preocupadas, porque eu tenho muitos inimigos, eu fico com receio do que podem fazer, eu fico chateado quando as pessoas maldizem, quando as pessoas falam mal ao meu respeito. Mas olha, não se esqueça, a Bíblia diz que Deus vai abençoar aqueles que te bendizem, e Deus vai amaldiçoar aqueles que te maldisserem, aqueles que falarem mal a seu respeito. Então você só pode descansar no Senhor. Deus, Ele quer te abençoar, Ele quer trazer promessas nas suas vidas. E essa terceira palavra de Deus para Abraão foi justamente isso, uma promessa. Por quê? Abraão já havia renunciado, ele saiu da sua terra, da sua parentela, da sua zona de conforto. Nesse processo, Deus estava forjando o seu caráter. Por quê? Porque ele já tinha decidido sair do seu lar para obedecer a Deus. Agora ele já podia receber uma promessa de Deus. Deus trabalha dessa forma. As pessoas querem pular as etapas. Senhor, me abençoa, me dá mais. Mas não renunciam os seus prazeres, sua zona de conforto. Não querem entender que é preciso caminhar em busca desse forjar de Deus na mudança de caráter. É um processo. E esse trabalhar de Deus nas nossas vidas, isso leva tempo. Porque você vai decidir o quanto você quer crescer, o quanto você quer amadurecer no Senhor. Você vai decidir o quanto você quer se alimentar da palavra de Deus para que isso se torne uma realidade, uma bênção na sua vida. Dentro desse contexto aqui, Deus prometeu a Abraão que ele teria filhos, que ele teria uma família abençoada. E além disso, usando Abraão como instrumento para quê? Para abençoar outras pessoas. Então não fica somente em nós, não fica somente em você. Esse trabalhar de Deus é tão maravilhoso que nos faz perceber que quando nós nos permitimos sermos moldados por Deus, a gente se torna um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar outras pessoas. Você está sendo abençoado e abençoada com essa palavra poderosa de Deus. Faça a mesma coisa. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Muitas vezes a gente busca de uma forma inocente, mas até egoísta, as bênçãos de Deus somente para nós, para abençoar nossas vidas, abençoar nossas famílias apenas, o nosso rol de amigos particulares. Não, deixe Deus expandir isso através da sua vida, deixe Deus te usar como instrumento para abençoar vidas de outras pessoas. Talvez seja por querer bênção somente para as nossas casas, que a gente não recebe a fé necessária para vencer os problemas dia após dia. Notem, como eu falei, às vezes é até de maneira inocente, mas egoísta. Me abençoa, Senhor, me dá, Senhor, faz isso para mim. Mas Deus quer ir muito mais além. Deus quer usar você para ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Não fique preso ou presa na zona de conforto. Não fique limitado num caráter que você acha que não pode ser moldado. Deus pode fazer milagre na transformação do seu caráter, para que você possa ser um instrumento na vida de outras pessoas, de outras famílias. A gente não pode se esquecer que lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, a Bíblia fala que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, é aquele que escreve e aquele que carimba a respeito da fé. É aquele que cria a fé e nos dá essa fé. Lembra que eu comecei falando que a fé é dom de Deus? Somos salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Por quê? Porque Hebreus no capítulo 12
diz que o autor e consumador da nossa fé é Cristo Jesus. Assim como Abraão fez, a gente precisa basear a nossa fé na palavra de Deus. O próprio Cristo é a palavra de Deus. A Bíblia diz em João no capítulo 1, no princípio era a palavra, no princípio era o verbo. Está falando de quem ali? Está falando de Jesus. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra é Deus, é o próprio Deus, o nosso Cristo. A gente tem que olhar para Jesus cada vez mais para que Ele venha fortalecer a nossa fé. A pregação do Evangelho ajuda, a pregação do Evangelho nos alimenta, a pregação do Evangelho nos faz entender que precisamos dia após dia fortalecer a nossa fé, que precisamos dia após dia sair da zona de conforto, essa zona de prazeres mundanos, essa zona de autossatisfação, de autocomiseração, de tudo eu, tudo eu, tudo eu. A gente precisa olhar para a palavra do Senhor e quando a gente começa a enxergar isso de maneira humilde, Deus então entra para moldar o nosso caráter. Aí Deus vai olhar para mim, vai olhar para você e vai dizer, agora sim, você está pronto, você está pronta para que eu comece a lapidar. Por quê? Porque você está reconhecendo que precisa de mim, diz o Senhor. Muitas pessoas não reconhecem isso, que precisam do Senhor. Precisamos reconhecer. Eu quero que Deus aumente a minha fé, mas não reconheço Ele como meu Senhor e Salvador, apenas só como Salvador. Eu tenho que reconhecê-lo como Senhor. E isso é grato a Deus, porque quando Ele começar a observar isso na minha e na sua vida, aí Ele vai dizer, pronto, agora eu vou começar a lapidar. Vou começar o processo de fortalecimento da fé do meu servo, da minha serva, do meu filho, da minha filha. E não somente isso, Deus não vai parar por aí. Deus vai começar a usar você como instrumento, assim como fez com Abraão. Ele vai te usar como instrumento nas mãos dele, para que você possa ser uma bênção na vida de outras pessoas. Já parou para pensar nisso? Eu fico muito feliz, radiante, e eu gosto de compartilhar isso com vocês, porque eu tenho recebido mensagens de encorajamento, de carinho, pessoas dizendo, olha pastor, essa mensagem de Deus foi para a minha vida, como Deus te usou para abençoar a minha vida. Isso aqui gera alegria, diferente de orgulho vaidoso, mas uma alegria profunda em Deus, porque a gente começa a perceber que Deus está trabalhando em nós, e Deus pode fazer isso com você, e Ele quer fazer isso com você. Mas até onde você permite essa ação de Deus? Não fique só querendo muito de Deus, eu quero isso de Deus, eu quero aquilo do Senhor. Permita que Deus comece a forjar o seu caráter, mas para isso, tenha a coragem de dizer, Senhor, eu vou sair da minha zona de conforto. Tenha coragem, assim como Abraão teve. Deus falou com ele e o que foi que ele fez? Ele obedeceu, sem saber para onde ia. Deus está falando contigo nesse momento, não perca essa oportunidade. Deus quer te usar como instrumento nas mãos dele. Deus quer abençoar outras vidas usando você. Mas para isso você tem que se permitir. Sai dessa zona de conforto. Viva uma vida que seja uma vida de gratidão a Deus, de humildade, de reconhecimento e dependência do Senhor. E aí depois me conte aqui nos comentários, mande uma mensagem, mostre, testemunhe o que Deus já está fazendo na sua vida. E eu não tenho dúvidas que mais e mais pessoas serão abençoadas porque Deus está te usando como instrumento em suas mãos. Obrigado pelo seu carinho, obrigado por suas orações que eu tanto preciso. Vamos juntos, seguindo em frente, porque Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Que Ele continue te abençoando no nome maravilhoso de Jesus. Amém e amém.